A lua debruçada sobre a mata é um sonho flutuante que me faz chorar, pois o meu braço tem alcance curto e me faltam asas para voar. Como poderei meu sonho encontrar, se alto ele brilha, desmedido encanto, e toda a esperança já tornou-se pranto, e escasseia a alegria no meu cantar. Mas é tão vasta a mata, tão solitária a lua, silenciosa lua, iluminada mata, mas é tão vasto o sonho, tão solitária a sina, silenciosa sina, iluminado sonho. Você sabe de onde vêm alguns dos alimentos que chegam à nossa mesa? Vem das áreas da Resex. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, é o responsável pela gestão da Resex. Sua atuação acontece de forma participativa junto às representações da sociedade. A criação das Resex foi fruto da mobilização e participação comunitária, principalmente em razão da atividade pesqueira, e se faz representar por intermédio das associações de usuários e colônias de pescadores locais. A entidade representativa da população tradicional é a Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha Caeteta Peraçu, a Suremacata, que possui a concessão de direito real de uso da Resex.
O Conselho Deliberativo é composto por representantes da sociedade e dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Sua oficialização se dá através da portaria publicada no Diário Oficial da União, com a listagem de todos os membros selecionados. As competências do Conselho Deliberativo são elaborar o regimento interno, acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo, garantindo seu caráter participativo, buscar a integração da RESEX com as demais áreas protegidas e com o seu entorno, entre outras. A palavra RESEX vem de reserva extrativista. O desejo do caranguejo é sair nos dias de lua, nos primeiros meses do ano, procurando uma condurua. O desejo do caranguejo é sair nos dias de lua, nos primeiros meses do ano, procurando uma condurua. Deixa o caranguejo namorar, menino, deixa o caranguejo em paz. Se você não preservar, caranguejo não tem mais. Deixa o caranguejo namorar, menino, deixa o caranguejo em paz. Se não respeitar sua tarde, caranguejo nunca mais. O desejo do caranguejo é poder namorar em paz com sua bela condessa na sombra dos manguezais. O desejo do caranguejo é poder namorar em paz com sua bela condessa na sombra dos manguezais. Deixa o caranguejo namorar, menino, deixa o caranguejo em paz. Se você não preservar, caranguejo não tem mais. Deixa o caranguejo namorar, menino, deixa o caranguejo em paz. Se não respeitar sua tarde, caranguejo nunca mais. O desejo do caranguejo é poder reproduzir pra salvar a sua espécie, se não deixa de existir. O desejo do caranguejo é poder reproduzir pra salvar a sua espécie, se não deixa de existir. Deixa o caranguejo namorar, menino, deixa o caranguejo em paz. Se você não preservar, caranguejo não tem mais. Deixa o caranguejo namorar, menino, deixa o caranguejo em paz. Se não respeitar. A RESEX é uma entidade que ela veio para dar suporte. O pescador, o caranguejeiro, o tirador de turu, para o criador de abelha, para a criação de peixes em cativeiro. Isso a RESEX ela dá muito suporte, dá muito apoio para a pessoa que esteja cadastrado na RESEX. Aquela pessoa ela pode ficar tranquila que ela vai ter um apoio. A RESEX, graças a Deus, nós temos no nosso município de Bragança. Desde 2005 para cá, ela tem dado suporte e apoio para todas essas pessoas, esses usuários que existem dentro da nossa reserva extrativista. Uma reserva extrativista é um território, né, uma área de trabalho coletivo, onde é respeitado onde existe a cultura, existem as populações que usufruem desses recursos, onde existe uma tradição que é milenar, né? E essa reserva ela é decretada por lei para as populações que ali existem, que ali trabalham, que ali extraem
alimento e que também fazia a manutenção desses recursos, preservando, conservando, cuidando daquilo ali. Então, a reserva ela foi criada através de um decreto, de uma lei que foi sancionada para que as populações tivessem a garantia desse direito de permanecer, de estar, de cuidar, de usar, de extrair o seu alimento. A gestão de uma Resex ela é feita com a participação das comunidades, das populações, junto com o ICMBio. O ICMBio, na proposta, é fazer a cogestão e a gestão compartilhada, que é o ICMBio, que é o mecanismo, a ferramenta de governo que faz a fiscalização, que dá todo um apoio de logística dentro das comunidades, que orienta, que norteia para que a lei seja cumprida. E a participação da comunidade é em garantir também no apoio ao ICMBio junto para que as comunidades não sejam prejudicadas, para que as populações sejam conscientizadas, para que elas possam ter acesso às políticas públicas. A Resex ela tem a responsabilidade de ensinar, educar os usuários que existem nas comunidades, ou seja, em cada polo. Por esse motivo, a Resex, em parceria com o ICMBio, eles acharam melhor cada polo ter um conselheiro deliberativo, ou seja, de 2 ou 3 comunidades ou até mais. Porque tendo conselheiro, a responsabilidade da Resex é com o conselheiro. E o conselheiro é com os usuários, para não destruir, não desmatar, não estragar, não matar, não pegar, ou seja, tempo de soatar do caranguejo. Cabe o conselheiro do polo de qualquer comunidade educar e instruir os catadores, que sejam usuários daquele polo. A reserva extrativista, ela, além de trazer todas as políticas públicas acompanhantes, que algumas ainda não estão em plena execução, ela trouxe o nosso direito garantido na lei a estar dentro desse território, a permanecer e a fazer uso desse território para o nosso sustento e para garantir também que esse sustento ele se perpetue para as gerações futuras, que ele mantenha esses recursos, sejam mantidos lá, a manutenção do uso, a manutenção do recurso, a manutenção das famílias, foi muito importante. Através de quê? Através das associações, as organizações de base, elas foram fundamentais nesse processo. As lideranças fizeram a junção de grupos, parceiros, sindicatos, EMATER, as associações, os movimentos dos pescadores a nível geral, e foram fazer aquele agrupamento com as comunidades tradicionais, através das lideranças que passaram a levar as informações, vieram com a capacitação para dentro das comunidades, trazendo a semente do que é a garantia desse direito, do que é uma reserva extrativista, do que é uma organização social. Então isso foi um ganho imensurável das populações para com o ecossistema de manguezal e com a pesca artesanal no Brasil. Reservas extrativistas surgiram a partir da necessidade de proteger os territórios onde as populações tradicionais vivem. Qual é a necessidade de proteger esse território? Por que a intenção de proteger esse espaço? Porque ali residem pessoas, grupos como, por exemplo, de pescadores artesanais, mulheres pescadoras, que sentiram necessidade de manter preservada a sua vida, os seus costumes, a diversidade ambiental que ali existe, mas também a sua cultura, a sua forma de pescar, a sua forma de construir, a sua forma de plantar, por exemplo. Então, a reserva extrativista ela é um espaço, um território demarcado através de um decreto de lei do governo federal. É ele que referenda, é ele que afirma que esse território é uma reserva extrativista,
e ela tem o intuito, o objetivo de conservar, de manter preservada toda essa área que é demarcada, legal, mas também de preservar as pessoas que ali vivem, de preservar a cultura dessas pessoas e de preservar o modo de vida dessas pessoas. Então elas têm obrigações e também têm direitos legais dentro desse território. Eu sou extrativista costeira marinha, da Resex Caeté Taperaçu. E quando nós iniciamos essa luta, desde a década de 90, com os pescadores artesanais, sobre a questão da conservação das áreas, porque estavam muito estagnadas, já estava com o avanço da exploração da madeira, do mangue, a pesca predatória. Então houve um levante para que os territórios no Brasil e no Pará, na região do Pará e em Bragança, fossem colocados como área de proteção ambiental para uso sustentável. E nós tivemos bastante conflitos, pela disputa do território houveram mortes, pais de famílias que foram assassinados, mas que não consta nos índices de dados de violência por disputa de terra, ameaças de morte também por parte dos empresários que ameaçavam os trabalhadores da pesca artesanal. Muitas lideranças foram ameaçadas, mas enfim. Hoje nós temos uma reserva extrativista, nós temos um decreto que foi de 2003, assinado, e essa nossa unidade lá tem cerca de 45 comunidades com famílias que são beneficiárias, e já temos um plano de manejo, que foi publicado, e essa nossa participação ela tem sido constante para que homens, mulheres e jovens possam ter acesso às políticas públicas, principalmente aos direito ao território, direito ao uso dessas áreas. O Conselho Deliberativo da Resex Marinha Caeté Taperaçu, ele é um conselho misto que representa a maior forma de participação social desses usuários. Ele é um conselho que é formado por lideranças que representam essas comunidades, lideranças que são importantes para trazer as demandas dessas comunidades. Ele é formado por instituições de ensino e pesquisa, como a Universidade Federal do Pará. Ele é formado por instituições que também têm assento, como o Poder Público Municipal, através de suas secretarias, que têm relação com esse tema. Então, ele é um conselho importante porque ele garante a participação tanto dos usuários da Resex, das suas lideranças, quanto das outras instituições que também são envolvidas e têm interesses nessa área de preservação ambiental. Ele é uma das características particulares dessa forma de organização de reserva extrativista, e é por meio do Conselho Deliberativo que são tomadas decisões mais importantes que afetam diretamente a Resex, como, por exemplo, projetos, atividades de pesquisa. Para que sejam efetuadas e feitas em áreas de reserva extrativista, é importante que ela seja aceita ou não pelo Conselho Deliberativo. Ou seja, para você fazer alguma atividade, você tem que apresentar ao Conselho Deliberativo, as pessoas estão no conhecimento dessa atividade, dessa ação, desse projeto de pesquisa, e elas votam a favor ou contra esse projeto, se ele vem em benefício ou não desse projeto para ser aplicado em área de reserva extrativista. Então, ele é uma ferramenta importante de participação social, mas também de deliberação de atividades. Qual a importância da Resex? O principal resultado é que os nossas manguezais estão conservados. Quando 1% dessa área tem algum tipo de atividade antrópica, 99% não tem.
Então ele pode ser considerado um dos manguezais mais conservados no mundo. E a maior parte dos manguezais dessa região estão dentro dessas áreas protegidas, principalmente das resex, né? E entre as categorias, as resex são as que mais contribuem para essa conservação dos manguezais da costa amazônica brasileira. A maior parte dos manguezais, elas estão dentro das unidades de conservação, né? Mesmo assim, mesmo os manguezais, mesmo que a maior porção esteja dentro das unidades de conservação, o uso ainda foi maior fora. Então, só para a gente ter noção da importância dessas unidades de conservação para os manguezais, tanto para os manguezais, para as florestas de mangue, quanto para as zonas de apicum, que é considerada uma feição importante, né, dentro do manguezal. E principalmente as resex tem essa importância na conservação, por quê? Primeiro, um dos exemplos é porque essa categoria de unidade de conservação, ela permite um conselho, né, que a comunidade faça parte do conselho da unidade de conservação. Isso é muito importante, porque a gente até diz que é uma tríplice aliança, né, entre o governo, a academia e a comunidade, todos lutando e trabalhando para manter a conservação dos manguezais. E se as resex marinhas não existissem? Agora está mais ou menos, né? E se não existisse a resex, estava muito pior, porque depois da resex a gente teve mais o controle, tanto na captação de caranguejo, como no desmatamento de madeira para curral, tirava onde bem queria, onde ele dissesse eu vou tirar, ele tirava, e agora não. Eles têm que ter uma autorização do CMBio, que dá suporte para a resex. Então, o peixe está mais difícil. E se não existisse resex, não existisse CMBio, seria pior que só tinha a acabar mesmo. E com a resex estamos tendo um controle. Graças a Deus a gente ainda sobrevive. O caranguejeiro do caranguejo, o pescador do peixe, o criador de abelha do mel, a apanhadeira de ajiru aqui, que nós temos uma senhora que apanha ajiru. Então tudo tem controle. O CMBio, juntamente com a resex, já tem um controle muito bom. E se não existisse isso, pior estava muito pior a nossa sobrevivência aqui. Já tinha acabado. O desmatamento era muito mais, tem um controle do desmatamento depois da resex. Se não existisse a resex, eu acho que talvez até a gente não existisse mais. Porque, primeiro, a questão dos conflitos pela disputa desse território era muito grande. Ela ainda não deixou de existir, esse conflito ainda, essa disputa ainda não deixou de existir. O que nos dá suporte hoje é a lei, né? Mas se a resex não existisse, muitas das espécies que existem hoje e que têm em grande quantidade pela questão da fiscalização, pela questão do uso racionado, do uso adequado, do uso consciente, não existiria mais, como é a questão da pescada-gó, como é a questão do caranguejo-sá. Se não existisse essa resex hoje, as lideranças que estavam na frente fazendo todo esse papel de conscientização, talvez, que são sempre os que mais são afetados, talvez não existisse também. Direitos e deveres das pessoas da resex. Direitos: usar a terra para morar, tirar alimento do mangal, peixe, caranguejo, turu, sururu, casa, saneamento básico e educação. Pode tirar a madeira, mas de forma sustentável e com autorização. Receber informações sobre a resex e a associação de usuários. Deveres: não jogar lixo no mangal nem na maré.
não tirar caranguejo na andada, não pescar peixe miúdo, não usar fusarca, bater timbó e nem apoitar rede, não tirar a condurua, a mulher do caranguejo, não pescar marreca. Resex, proteção das pessoas e da natureza. A lua debruçada sobre a mata é um sonho flutuante que me faz chorar, pois o meu braço tem alcance curto e me faltam asas para voar. Como poderei meu sonho encontrar, se alto ele brilha, desmedido encanto, e toda a esperança já tornou-se pranto, e escasseia a alegria no meu cantar. Mas é tão vasta a mata, tão solitária a lua, silenciosa lua, iluminada mata, mas é tão vasto sonho, tão solitária sina, silêncio